A mensagem de hoje eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. Nós vamos trabalhar o Salmo 121. E esse salmo é um salmo precioso porque ele nos mostra um Deus que é protetor, um Deus que cuida dos seus. Deixa Deus falar ao seu coração, meu querido. Deus o abençoe. Promessa de proteção na vida do discípulo. É bênção? Mas se é uma promessa, também requer um compromisso. Para que eu possa receber as bênçãos, eu também preciso me comprometer com esse Deus. Eu preciso obedecer a esse Deus. E é isso que nós vamos ver. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Nós vamos ler o Salmo 121. São apenas 8 versos, mas de uma riqueza muito grande. Abra sua Bíblia, então, no Salmo 121, e nós vamos lê-lo todo. E ele diz o seguinte: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés tropecem. O seu protetor não cochilará. Certamente o protetor de Israel não cochila, nem dorme. O Senhor é o seu protetor. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor. E o meu desejo é que o Senhor me use a minha vida como canal para ministrar a vida da Tua igreja nesta tarde, início de noite. Que cada um que está aqui possa receber algo da parte do Senhor. Seja um confronto, um desafio, algo que nos leve, Senhor, a um desejo por mais da Tua presença, Senhor. Nos ensine a depender de Ti, Senhor, e a olhar para a Tua palavra com essa riqueza que o Senhor tem para nos oferecer, Pai. Com essa fonte que emana do Senhor para as nossas vidas, Pai. Conduza-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse salmo, ele era cantado pelos peregrinos a caminho de Jerusalém. Por isso também ele é chamado de cântico de romagem. Aquelas romarias que eles faziam. Jerusalém ficava em uma região montanhosa da Judéia. E o templo também foi edificado sobre uma colina. Então, eles iam cantando caminhos muito perigosos que eles enfrentavam. E eles iam se fortalecendo ali naqueles cânticos durante a sua viagem. E a palavra aqui que se destaca nesse salmo é proteger, guardar. Ela é repetida 6 vezes, essa palavra. Só ali nos 5 últimos versos deste breve poema. A palavra original do hebraico é chamar. Mas chamar com S. Não é chamar com CH, é chamar com SH. E ela traz uma definição. Ter a incumbência de guardar, preservar, proteger. O uso da mesma palavra no original é evidentemente designado para ressaltar, por meio da repetição da verdade, o cuidado amoroso de Deus para com seus filhos. O salmista quer nos levar ao entendimento de que Deus nos guarda, de que Deus nos protege. E aí ele faz a repetição desta palavra. Mas o que mais que nós temos aqui nesse salmo? O que nós podemos tirar desse salmo aqui? Promessa de proteção na vida do discípulo. E o primeiro ponto que eu queria ler com vocês: quem vai nos proteger? É uma pergunta. Quem vai nos proteger? E ali no verso 1 ele diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Você já parou para fazer essa pergunta? Em alguns momentos da sua jornada? Eu não tenho dúvida. Todos nós, em algum momento, nós já paramos para fazer essa pergunta. Quem vai me ajudar? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu saio dessa enrascada? Como é que eu resolvo essa situação? Essa pergunta do salmista, ela parece bastante comum para nós. Mesmo conhecendo ao Senhor, quando nos deparamos com situações que fogem ao controle, à primeira vista queremos pensar em uma solução. Não é assim com você? A nossa autossuficiência, né? Nós damos jeito, eu resolvo, eu vou atrás de uma solução. Autossuficiência, queridos. Autossuficiência.
muitas vezes nós queremos resolver na nossa própria força. Mas aqui o salmista, ele deixa evidente que há uma enfermidade, que é algo que está no nosso coração, na mente do ser humano, da autossuficiência, do querer resolver, do querer encontrar solução, muitas vezes sem consultar a fonte primária, aquele que tem realmente a solução para nós. Muitas vezes nós queremos dar jeito na questão. Esse é o processo normal de muitas questões. E nos comentários, encontrei um comentário de João Calvino sobre esse salmo, e ele traz o seguinte pensamento. Coloca lá para nós. Está lá. Está lá atrás. Qual é o significado desse olhar vago que estende seus olhos para olhar para um lado, ora para um lado, ora para outro, como se a fé não o dirigisse a Deus? Minha resposta é que os pensamentos dos piedosos nunca estão suficientemente fixos na palavra de Deus. Assim, eles vacilam no primeiro impulso e miram alguns encantos. Os nossos pensamentos vagueiam diante de uma situação de dificuldade. Queridos, por não estarmos encharcados da palavra de Deus, muitas vezes nós vacilamos em confiar em Deus. E nós vamos buscar o quê? Dentro das nossas possibilidades. Queremos encontrar a solução sem antes buscar a Deus. Nesta fala do salmista, ele exibe esse pecado que aflige toda a humanidade, a autossuficiência. E autossuficiência é orgulho, petulância. E eu creio que de orgulho, cada um de nós carrega um pouquinho. Às vezes a gente é tão humilde que se orgulha disso, né? Então, a gente precisa fazer um exame, olhar para nós, olhar para a nossa natureza. Tal é a nossa inconstância natural, que tão logo somos atingidos por algum temor, olhamos para todas as direções, queremos resolver através dos nossos recursos, das nossas habilidades. Nós queremos dar um jeito na situação. Queremos fazer do nosso jeito muitas vezes. Mas aí eu encontrei lá em Mateus 6:27, que diz o seguinte, Jesus falando sobre: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Olha só que confronto. Veja só esse alerta. Ele nos mostra a nossa real condição. Não conseguimos acrescentar não só uma hora, nem um segundo à nossa vida. Não temos essa condição. E aí então nós somos lembrados das nossas limitações, somos levados e dirigidos a depositar a nossa confiança somente em Deus. Quando nós chegamos e nos deparamos com esse limitador, olhando para nós e dizendo, não dou jeito, eu não consigo. Aí nós lembramos que temos um Criador. Aí nós lembramos que tem um Deus que intercede por nós, que cuida de nós. Um Deus que nos ama. E que está de braços abertos o tempo todo para nos acolher. Independente de qual seja a nossa situação. E eu encontrei uma frase de Benjamin Franklin, que diz o seguinte: a maneira de ver pela fé é fechar os olhos da razão. A maneira de ver pela fé é fechar os olhos da razão. Principalmente aqueles, todos organizadinhos, que gostam de ter as coisas sob controle. Precisa o quê? Exercer a fé. A intenção do salmista é bastante óbvia. Ou seja, embora todos os auxílios que nós podemos encontrar nesse mundo, eles sempre serão insuficientes. Por isso, não devemos buscar segurança em outra fonte, senão em Deus. Essa é a fonte, esta é a solução. Sim, e mais ainda, quando os homens se fatigarem de buscar por cura, ora num lugar, ora no outro,
No outro, descobrirão que não existe nenhum socorro seguro, senão unicamente em Deus. Ele é o nosso socorro bem presente, queridos. E aqui nós temos um convite de Jesus, lá em Mateus, capítulo 11, do verso 28 a 30. O próprio Senhor Jesus nos convida, Ele diz: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitas vezes, queridos, nós só vamos a Ele depois de nos debatermos muito com os nossos problemas, em busca de uma solução na nossa autossuficiência. Mas nesse texto de Mateus, Jesus nos convida para irmos a Ele, quando não nos encontrarmos sobrecarregados, quando olharmos e dizemos: eu não consigo, eu não dou jeito, eu já corri para lá, já corri para cá, já tentei isso, tentei aquilo, não consigo. Jesus diz: venha a mim porque eu tenho a solução, venha a mim porque o meu jugo é suave. Interessante, porque Jesus é o príncipe da paz. E nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão com a alma atribulada, com a alma cansada, com a agitação, o barulho, esse movimento todo. Mas Jesus é a paz. E Ele diz: vinde a mim. Ele é o príncipe da paz. E Ele quer dar paz para a nossa alma. Ele também nos propõe receber o seu jugo, que é leve e suave. Jugo é uma peça de madeira que une dois animais, né? Talvez aqui alguns, né, mais antigos possam lembrar dessa cena: dois animais, dois bois, dois cavalos ali, com aquela peça, e que eles estão puxando ali um veículo, ali, uma carroça. E esse jugo acaba aliviando o peso para os dois. E tem um detalhe: aquele que tem mais experiência ajuda o outro. Aquele animal que já está mais habituado ajuda o outro, equilibrando assim, diminuindo a força do outro. E Jesus diz: vinde a mim. Eu quero te dar um jugo suave, leve, vou te ajudar a carregá-lo. Porque com a experiência de Jesus, com tudo aquilo que Ele já passou por nós, Ele vai nos aliviar. Então, quando Jesus nos oferece para tomarmos o seu jugo, Ele está nos propondo alívio. Pois Ele vai estar do nosso lado, carregando este peso. Promessa de proteção na vida do discípulo. O nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista faz uma observação muito importante nesse versículo. Deus é reconhecido propositadamente como Criador do céu e da terra. Acredito eu que aqui Ele quer reafirmar a grandeza daquele em quem nós podemos confiar. Aquele que criou os céus e a terra. Você percebe o contraponto que Ele faz? Eu deixo de confiar em mim, na minha autossuficiência, e agora eu passo a confiar no Criador dos céus e da terra. Naquele que tem todo o poder, naquele que te conhece pelo nome, naquele que sabe cada detalhe da sua luta, aquele que criou todas as coisas. O seu poder é ilimitado, o Criador de tudo pode socorrer e defender a todos. Não há limites para Ele. Aqui somos lembrados também da nossa ingratidão em várias situações, quando não descansamos no poder divino. Quando nós não descansamos em Deus, nós estamos pecando, queridos. Quando nós estamos tentando resolver na nossa força, nós estamos pecando. Porque nós conhecemos aquele que tem todo o poder. Aquele que pode resolver todas as coisas. Mas para isso nós precisamos confiar nele. Reconhecemos Deus como Criador. E também que Ele sustenta todas as coisas, que Ele governa o mundo e que Ele faz todas as coisas. Você crê nisso? Amém? Você crê? Não? Amém. Eu creio. Nós reconhecemos que Ele é Senhor, que Ele sustenta o mundo e que nada foge ao controle do Senhor. Nada foge ao controle de Deus.
Mas para que tenhamos essa sensibilidade, nós precisamos estar aos pés da cruz. Nós precisamos estar próximos a Ele. Nós precisamos estar conectados com a sua palavra. Porque senão, queridos, pelo nosso modo natural, a nossa ansiedade, muitas vezes nós queremos buscar o alívio de um remédio para a nossa calamidade, mas esquecemos de buscar primeiro a Deus. E aí nós sofremos. Agimos assim, especialmente quando há um perigo iminente que nos ameaça. E muitas vezes corremos de um lado para o outro, mas não buscamos a Deus. Queridos, qual é a diferença entre um obstáculo e uma oportunidade? Nossa atitude diante deles. Toda oportunidade tem a sua dificuldade, e toda dificuldade apresenta uma oportunidade. A maneira como vamos lidar com esse obstáculo vai mudar toda a história, toda a situação. Então, toda oportunidade tem a sua dificuldade, e toda dificuldade apresenta uma oportunidade. Então, queridos, diante da dificuldade, temos a oportunidade de buscar a solução em Deus, porque Ele é a fonte. Ele é a fonte confiável. Ele é a fonte que tem a solução para todos os nossos problemas. Todos, se ouviu direito. Não é só para alguns. Nós estamos falando de um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que te criou, que te conhece, sabe os seus desafios. Então Ele tem o poder para te conduzir em qualquer situação. Promessa de proteção na vida do discípulo. O nosso protetor é o... Qual que é o seu protetor? Amém. O nosso protetor é o Senhor. Ele não permitirá que os seus pés tropecem. O seu protetor não cochilará. Queridos, isso não deve gerar uma segurança falsa, mas nos encorajar a confiar inabalavelmente na fidelidade do nosso Deus. Aqui o salmista nos lembra que o Senhor está atento e não deixará nos distrairmos ou cairmos em alguma armadilha do nosso inimigo, porque Ele está atento. Ele não se tornará indiferente, nem deixará de prestar atenção. Ele está sempre alerta e protegendo aqueles que lhe pertencem. O salmista não só atribui poder a Deus, mas também ensina que Ele nos preservará quanto a todos os aspectos da vida, em perfeita segurança. Em todas as questões, em todas as situações, queridos. Não é só em algumas. Mas isso aqui é tão pequeno, isso aqui é uma questão que eu resolvo, e aí eu não quero levar a Deus. Não, todas as questões da nossa vida. Se nós pertencemos a Ele, se somos dele, por que algumas coisas eu resolvo e algumas coisas eu levo a Deus? Todas as coisas, queridos. Devemos estar em sintonia com o nosso Deus o tempo todo e levar todas as coisas. Nesse salmo, Deus é apresentado como o nosso guardião para descansarmos com firme confiança na providência dEle. E a palavra tropeçam no hebraico é motze. Usada no salmo significa tanto um escorregão ou queda como um tropeço ou um cambaleio. Ora, embora às vezes suceda que o discípulo cambaleie e esteja até quase caindo, o salmista nos diz que ele permanece de pé, visto que Deus o sustenta, Deus o seu protetor. Deus o nosso protetor. Mas como é difícil nos desvencilharmos de toda ansiedade e temor em meio a muitos perigos que a todo momento nos ameaçam. Mas Isaías, capítulo 41, verso 10, também nos ajuda a perceber essa grandeza do nosso Deus. Ele diz o seguinte: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a destra da minha justiça. Queridos, a palavra de Deus está recheada de textos maravilhosos que nos ajudam a entender a grandeza desse Deus.
e o cuidado desse Deus com cada um dos seus filhos. A maneira como Deus nos cuida, a maneira como Deus está atento às nossas necessidades. Ele sustenta os seus discípulos para que estes não tropecem. O salmista testifica que Deus mantém vigilância incessante sobre a nossa segurança. Promessa de proteção na vida do discípulo. O nosso protetor não dorme. No verso 4 diz: certamente o protetor de Israel não cochila nem dorme. E Yahvé nunca dorme, ele está sempre guardando Israel de todo dano e perigo. Deus está sempre alerta, queridos. Ele nunca se mostra indiferente. Antes está sempre pronto a atender às necessidades do seu povo. João 14, verso 13. Capítulo 14, verso 13 diz: em tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Para que cada um de nós esteja pessoalmente certo de que Deus lhe será gracioso, cumpre sempre começarmos com a promessa que Ele fez a todo o seu povo. Essa promessa que Ele fez ao povo de Israel e a nós. Deus nunca cochila, nem mesmo no menor grau. Não precisamos ter medo de que qualquer dano nos sobrevenha. Enquanto dormimos, Deus está trabalhando. O salmista apresenta a promessa de Deus que Ele fez a todo o seu povo e faz essa declaração. O propósito do salmista, torna-se claro, transmitir a certeza que Deus demonstra um cuidado especial e individual com cada um de nós. Salmo 127, verso 2. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Esse é o Deus que não dorme. Protege o seu povo, aqueles que confiam sua vida a Ele, e acrescenta aos seus enquanto eles dormem. Já parou para pensar nisso? A segurança que esse Deus nos oferece, o cuidado desse Deus com os detalhes da nossa vida, com os detalhes. Quando nós entendemos essa nossa jornada com Deus, quando nós entendemos a nossa caminhada com Ele, quando nós entregamos a nossa vida para viver segundo os princípios de Deus, para vivermos segundo aquilo que Deus tem para cada um, segundo as suas promessas, mas segundo aquilo que Deus também quer fazer em nós e através de nós. Queridos, quando somos salvos, não somos salvos somente para ir para o céu. Somos salvos para servir esse Deus, para desenvolver uma jornada nesta terra com esse Deus, para ouvi-lo e obedecê-lo. E temos tanto para fazer, tanto por fazer, para que o reino de Deus avance nessa terra. É isso que Deus tem nos chamado. É para isso que Deus cuida dos seus. É para isso que Deus protege os seus filhos. Ah, pastor, mas tem 5 irmãos nossos presos lá na Índia. E é verdade. Tem 5 irmãos nossos lá presos lá na Índia. E já faz uns 10 dias. E eles estão sofrendo? Eu acredito que sim. Mas eles estão firmes na fé. E Deus está cumprindo um propósito através da vida desses irmãos. Porque tem uma igreja no mundo inteiro orando pela vida desses irmãos. E Deus está trabalhando. Pode ter certeza. Deus não dorme. Deus está trabalhando. E nós vamos ouvir os testemunhos daquilo que Deus está fazendo na vida daqueles discípulos, queridos. Pode ter certeza. A vitória vai chegar e nós vamos ouvir os testemunhos daquilo que Deus está fazendo na vida daqueles irmãos. Por quê? Porque Deus cuida dos seus. A luta, a batalha pode vir, mas Deus continua protegendo os seus filhos. Esse Deus que não dorme protege o seu povo. Protege aqueles que confiam nele. Aleluia! 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 Deus protege os seus. O Senhor é o seu protetor, o Senhor é a sombra à sua direita. Aqui ele reitera que o Senhor é quem nos guarda.
Não há necessidade de irmos longe buscar a Deus, porque Ele está bem perto, ou melhor, Ele está ao nosso lado para nos defender. Promessa de proteção na vida do discípulo. O nosso protetor livra do mal. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Queridos, o salmista ilustra com a figura do sol, porque insolações são bastante fatais em países quentes, muitas vezes infligindo até a morte instantânea em algumas pessoas. Particularmente em países orientais como a Palestina, onde há uma mudança súbita de calor extremo durante o dia e um frio extremo durante a noite. Então, aqui o salmista traz essa ilustração na vida daqueles peregrinos que enfrentavam o calor durante o dia e o extremo frio à noite. É uma linguagem simbólica. O frio da noite e o calor do dia representam dois tipos de inconveniências e dificuldades que enfrentamos. Eu queria ilustrar para você contando uma história. Conta-se a história de um fazendeiro que tinha um pomar num vale cheio de outros pomares. Em certo ano, a seca foi muito intensa, foi mais intensa do que nos anos anteriores. Contudo, as árvores daquele fazendeiro estavam verdes e com mais frutos do que a dos outros ao redor. As árvores dos outros fazendeiros estavam com a coloração marrom, enquanto as dele ainda estavam verdes. Eles se reuniram certo dia para perguntar: qual era o seu segredo? Como que o seu pomar ainda está verdinho com esse clima e o nosso já está secando? Ele respondeu: minhas árvores conseguem passar mais 4 semanas sem água. Sabem, quando elas eram jovens, costumava não regá-las para que suas raízes fossem forçadas a ir mais fundo para encontrar água. Assim, enquanto as outras árvores estão morrendo, as minhas estão bebendo de uma fonte mais profunda. Cave fundo e obtenha água de uma fonte mais profunda. Embora o povo de Deus esteja sujeito aos mesmos males e dilemas que os demais, a sombra de Deus está sempre ao nosso lado. Nossas raízes cavaram mais fundo para obter a água desta fonte. E se você ainda não cavou mais fundo, cave. Cave mais fundo esta fonte. Busque mais de Deus. Se aprofunde na palavra, para que você realmente tenha esse frescor do Senhor na sua vida. Promessa de proteção na vida do discípulo. O nosso protetor protege integralmente. No verso 8 diz: o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Aqui, queridos, o salmista destaca que o protetor protege em todos os lugares. Em todos os lugares. Ele está conosco no agora, no futuro e para sempre. E aí, quando eu estava estudando esse texto, o Senhor me trouxe um outro texto, que está lá em Mateus 28, capítulo 28, verso 20, a parte B. Ele diz o seguinte: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Queridos, Deus será o guia contínuo da vida do discípulo, de modo que estende a sua mão para ele e os conduzirá do princípio ao fim. Você caminha com esta segurança? Você caminha com essa certeza de que o Senhor está no controle, de que o Senhor está cuidando da sua vida, dos detalhes? Ah, mas tem uma situação lá que foge ao controle. Sim, muitas situações. Na verdade, lê do engano nosso achar que nós temos controle de alguma coisa nessa vida. Na verdade, nós não temos o controle de nada, queridos. Mas muitas vezes nós acabamos nos iludindo achando que o controle está nas nossas mãos. Não temos o controle. Mas o controle está nas mãos dele. Daquele que diz que está conosco todos os dias. Todos os dias. Não é alguns momentos, queridos. Todos os dias. Além do mais, é importante destacar a razão do salmista repetir essa palavra proteção, protetor. Ele quer que nós tenhamos a clareza suficiente
de que Deus protege os seus. E essa repetição muitas vezes se faz necessária, porque às vezes a gente caminha com Ele, sabe, recebe as bênçãos, tira o proveito, sabe que Deus cuida, mas aí chega uma outra luta, o que a gente faz? Fraqueja. Chega uma outra luta e às vezes a gente desanima. Nossa, isso aqui não tem jeito. Isso aqui está muito complicado. E a gente esquece que o nosso protetor não dorme. Que o nosso protetor em todo o tempo está cuidando de todos os detalhes, queridos. De todos os detalhes. Não há luta tão grande que o nosso Deus não possa dar jeito. O nosso Deus cuida dos detalhes. Deus sempre mantém vigilância sobre nós. Que fique profundamente arraigado em nosso coração essa mensagem. Deus protege os seus, queridos. Deus nos protege. Assim dependemos somente da proteção dele. Podemos abandonar a nossa vã confiança, né? Nossa autoconfiança. Do que eu posso, eu sei, eu tenho habilidade, eu tenho a capacidade, eu sou seu ciclano, seu fulano. Possamos abandonar isso e crer. Ele é o seu protetor. É nele que você pode depositar a sua confiança. Somente nele, queridos. Queridos, o salmista queria nos encorajar, os verdadeiros discípulos, para que nós possamos esperar confiantemente no auxílio de Deus. Primeiro, em qualquer direção que olharmos, não encontraremos salvação, somente em Deus. Segundo, o salmista nos apresenta o Deus protetor, que cuida dos seus de uma maneira paterna. É um pai amoroso, um pai bondoso, que cuida dos seus filhos. Podemos confiar plenamente em Deus, pois Ele é fiel e nunca falha com os seus. Amém?